Fala, galera do Mundo na Bola. Neste vídeo de hoje nós vamos comentar o áudio obtido pelo Mundo Rubro-Negro, onde Luiz Rodolfo Landim defende a SAF para a construção do estádio. Nesse vídeo nós vamos mostrar que essa não é a melhor maneira de fazê-lo, ou pelo menos não deveria ser a primeira maneira que o Flamengo está analisando para a construção do seu próprio estádio. Há outras maneiras. Nós vamos tentar entender o que há por trás dessa necessidade de se fazer uma SAF e se há alguma razão para que isso aconteça. Antes de nós começarmos a comentar esse áudio, não se esqueçam, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode fazer um Pix e você aí patrocina o vídeo de hoje. Você pode fazer um Pix usando o QR Code aqui ou tá aqui a nossa chave, mundonabolapix@gmail.com. De novo, mundonabolapix@gmail.com. Eu vou soltar essa vinheta e a gente comenta esse áudio de Luiz Rodolfo Landim relacionando SAF a estádio. Precisa? Não precisa e você vai entender por quê. Bom, vamos lá. O Flamengo quer construir o seu estádio. Quer não. O Flamengo precisa construir o seu estádio. Há 3 razões. Maracanã é muito caro. O Maracanã vai continuar abrigando jogos de Flamengo, Fluminense e qualquer outro clube que queira jogar lá. Tá? E o Flamengo é tecnicamente ruim. Distância, gramado, arquibancada, inclinação da arquibancada e acústica. Então o Flamengo precisa ter o seu estádio. Mas o Landim tem alguma coisa na cabeça. E o que ele pensa é em não fazer dívidas. O Flamengo quer construir um estádio e não quer fazer dívidas. E por quê? Porque ele não quer afetar o futebol. Ele não quer que as dívidas do estádio afetem a capacidade do Flamengo de contratar os melhores jogadores e ter o elenco mais forte do país. E essa é uma preocupação justa. Tem razão. E eu acho que essa deveria ser a premissa mesmo para a construção do estádio do Flamengo. Não destruir as finanças do clube. E por que isso acontece? Ora, porque o Flamengo tem na sua cabeça a memória desta dívida galopante que o Flamengo teve nas últimas décadas e que só começou a ser resolvida em 2013. Por muitos anos, o Flamengo foi o time mais endividado do Brasil e isso afetou diretamente a capacidade que o clube tinha de investir em futebol. O Flamengo, na verdade, era uma grande piada, né? Ninguém queria jogar no Flamengo, ou então alguns jogadores fingiam que jogavam enquanto o Flamengo fingia que pagava. Havia várias situações, como, por exemplo, o Flamengo vir a São Paulo e ter dificuldade de encontrar hotéis, porque ninguém queria receber o Flamengo, já que o Flamengo não pagava por isso. Obviamente, essa condição financeira afetava a capacidade do Flamengo contratar os melhores jogadores. E isso causou anos de muita dor ao torcedor rubro-negro. E isso é uma coisa que o Flamengo quer evitar. O Flamengo pulou do time mais endividado para se colocar numa situação muito confortável comparado com os outros clubes no Brasil. Atualmente, o Flamengo tem a 13ª maior dívida e é o time com a maior arrecadação do futebol brasileiro. Portanto, a sua dívida está completamente sanada, organizada, estruturada, não é um grande problema. Bom, a ideia de Landim é muito simples, segundo o áudio que ele mesmo, o áudio dele, novamente, é conseguido pelo Mundo Rubro-Negro. A ideia é encontrar um investidor SAF que fique com parte do Flamengo, da receita do Flamengo. Por outro lado, eu vejo diferente. Eu acho que o Flamengo deveria conseguir um sócio para conseguir parte do estádio. E assim o Flamengo continuaria com a sua totalidade da receita, menos aquela parte do estádio onde haveria um sócio para o negócio estádio, sem afetar as receitas, por exemplo, do futebol. Bom, por que não tentar achar investidores para o estádio, ao invés de já pegar parte do futebol do Flamengo, da receita do Flamengo, e entregar inteiro para o investidor? Por que não, por exemplo, né, tem outras modalidades, por que não criar um fundo imobiliário para o estádio, não trazendo um sócio para todas as receitas do Flamengo? Digamos, né, precisa deixar claro que no áudio do Landim, ele sempre fala em um sócio de SAF
minoritário, ou seja, tem menos voz do que, por exemplo, no caso da 777, no Vasco, que ele mesmo cita, Cruzeiro, Botafogo e etc. Não, o Flamengo continuaria com a maioria e com poder de decisão. Mas mesmo assim, eu estou sugerindo aqui um número, né, de 30%, como ele citou em outras vezes, dar 30% da receita do Flamengo em perpetuidade para sempre. Vamos entender por quê. Isso está acontecendo porque o Flamengo está errando no processo. O Flamengo não está tratando o estádio como um processo imobiliário, como um negócio imobiliário. E por que eu digo isso? Bom, porque o processo seria o seguinte: primeiro, a criação de um estudo preliminar. Esse estudo preliminar não é o estádio propriamente dito, não são os detalhes do estádio. É material suficiente para que o Flamengo faça o seu estudo de viabilidade. Esse estudo do estádio precisa conter todos os serviços e todo o varejo e todas as receitas advindas desse estádio que não são aquelas dos jogos de futebol. Dos jogos de futebol são relativamente previsíveis. Das outras, vai ter um restaurante, vai ter um museu, vai ter um centro de convenções, o que quer que seja que vai ser colocado nesse terreno vai ajudar na conta da viabilidade. Com esse desenho na mão, com essa estimativa de receita, o Flamengo faz um estudo de viabilidade. E depois, com esse estudo de viabilidade nas mãos, e esse estudo de viabilidade refere-se a quanto o Flamengo vai receber de dinheiro e quanto o Flamengo vai gastar para descontaminar o terreno, quanto o Flamengo vai gastar para a construção, quanto o Flamengo vai gastar com marketing, publicidade, etc. Todos os gastos. Ou seja, o Flamengo precisa desse estudo para fazer as consultas na prefeitura, fazer as consultas na Sete Rio, ter uma ideia de custo de viário. Isso tudo não foi feito. Há uma negociação, há um profissional responsável, o CEO para esse negócio, contratado para negociar com a Caixa. Todos esses processos já deveriam estar mais adiantados, inclusive, do que a negociação com a Caixa. Com todo esse material, faça a viabilidade financeira e aí vai atrás de investidores. Um processo comum chamado roadshow, onde você prepara um material, onde você tem imagens do estádio, onde você tem uma viabilidade estimativa e você bate na porta de investidores e fala: você quer participar desse negócio? É assim que funciona. E é simples, e é comum, e acontece em todos os outros investimentos imobiliários. Portanto, a SAF não é necessária. Sugerir a SAF nos sugere uma coisa diferente. Primeiro, talvez o presidente Landim não acredite na viabilidade do estádio por si só. Então, para ele conseguir um investidor, ele precisa de algo um pouco mais atrativo. Neste caso, oferecer parte do Flamengo, da receita do Flamengo, não do estádio. Olha, não sei se vai ter investidor para esse negócio está meio complicado. Então, vamos colocar o Flamengo aí no pacote. Se for assim, talvez não seja a melhor ideia fazer o estádio, porque fazer o estádio talvez signifique que você vai ter um problema a longo prazo. Isso tem que ser viável, tá? Talvez ele não acredite na viabilidade do estádio. Possivelmente, ele está sendo muito mal assessorado. Me parece claro, e é uma opinião, obviamente, que o Flamengo não está desenvolvendo os passos corretos. É preciso deixar uma coisa muito clara. O negócio imobiliário é diferente de qualquer outro negócio, tem as suas especificidades. E é preciso que haja um profissional à frente desse negócio que tenha conhecimento de estádio e que tenha conhecimento de mercado imobiliário. Um profissional bem-sucedido em outras áreas, logística, supermercado, petróleo, talvez não consiga estabelecer, num primeiro momento, todos os passos necessários para maximizar as receitas do estádio, portanto, aumentar a atratividade para investidores. Uma pessoa, qualquer empresário aí, em qualquer área, terá a capacidade de analisar se esse negócio é bom ou ruim, mas fazer com que esse negócio seja bom, talvez não, necessariamente requeira um profissional da área do mercado imobiliário. Não me parece que o Flamengo tem esse profissional ainda. Uma outra possibilidade talvez seja que o presidente Landim ache que a SAF pode trazer benefícios em outras áreas do clube. Isso pode também estar acontecendo, apesar dele não ter explicado isso em nenhum momento. Mas a gente consegue tentar entender. Pode ser isso, e ele precisa explicar. Bom, como seria beneficiar outras áreas do clube? Vamos explicar. Primeira coisa seria arrumar
um investidor SAF, que possa trazer ao Flamengo ou a qualquer clube alguma coisa que o Flamengo não consiga por si só. Alguma tecnologia, algum sistema de governança, qualquer coisa. Bom, como seria isso, por exemplo? Vamos lá. No caso, o Flamengo acha um investidor que tope pagar 30%. Esse 30%, obviamente, os valores são todos exemplos, né? O valuation do Flamengo é mais complexo do que isso, mas vamos dizer, sugerindo 30%, ofereça ao Flamengo 2 bilhões de reais e o Flamengo, portanto, consiga construir o seu estádio. Em contrapartida, além desses 2 bilhões de reais, este sócio vai ser responsável pela profissionalização do departamento de futebol do Flamengo. Vai ser responsável por tornar o departamento de futebol profissional. Nesse caso, eles teriam metas esportivas, como, por exemplo, a cada 3 anos, 2 brasileiros ou uma Libertadores. Essas são as metas esportivas desse novo investidor. E esse novo investidor é protegido por uma multa gigantesca. Não uma multa de técnico, né, que o Flamengo paga a cada 4 ou 5 meses. Não. Uma multa muito difícil de ser paga, que afetaria, sim, a capacidade do Flamengo, por exemplo, investir em jogadores. Isso traria a esses profissionais uma segurança de um trabalho de médio a longo prazo, tá? E caso as metas não sejam obtidas, as metas esportivas não sejam obtidas, aí sim o Flamengo tem a capacidade de reverter esse contrato, de cancelar esse contrato. Neste caso, a SAF tem uma outra função que não é apenas financiar o estádio, é profissionalizar o departamento de futebol. O Flamengo, por si só, teria muita dificuldade de profissionalizar o departamento de futebol por causa das eleições. Imaginemos, então, que um candidato vença a eleição, né? O candidato vença a eleição, profissionalize o departamento de futebol, mas não obtenha sucesso no seu primeiro ano. A profissionalização é um processo de 18 a 24 meses. No primeiro mês que está tudo implementado, no primeiro ano que estiver tudo implementado, o Flamengo, por alguma razão, não tem sucesso nesse processo. Há eleições e toda essa profissionalização é destruída, porque um novo candidato assume e não tem necessariamente obrigação de manter essa profissionalização. Ou seja, num clube onde as eleições acontecem a cada 3 anos e o futebol é parte política do clube, há uma possibilidade muito remota de haver uma profissionalização sem que haja uma mudança estatutária ou uma SAF. Talvez seja essa a ideia do Landim. A questão é que isso sou eu especulando e achando a melhor possibilidade do Flamengo usar a SAF. Não, isso nunca foi falado, isso nunca foi visto, não parece fazer sentido. E, seguindo apenas o que o Landim falou, fazer a SAF não é a primeira opção, não é necessário. Ela só será necessária se todas as outras modalidades de financiamento do estádio tiverem sido analisadas e, sobretudo, rejeitadas. Isso ainda não aconteceu. Colocar a SAF lá como a primeira opção é um erro estratégico do Flamengo e isso nunca foi explicado pelo presidente Rodolfo Landim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Sobretudo, recomende esse vídeo. Você pode patrocinar esse vídeo fazendo um Pix pra gente. Tá aqui o QR Code, tá aqui a chave Pix. Um grande abraço e a gente se vê aqui no Mundo na Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu time sem amar o futebol. Grande abraço, fomos!